quando Kardec ele trouxe para nós as informações que o mundo espiritual age sobre o mundo material mais do que nós imaginamos, que a influência dos espíritos sobre nós é muito maior do que nós podemos imaginar, nós começamos a entender o seguinte, que quando eu faço alguma coisa, isso vai se refletir no mundo espiritual. E se essa ação for positiva, eu vou atrair ao meu redor espíritos bons. Então, aqueles que são os irmãos que auxiliam o próximo, os mentores do plano maior, que tiver afinidade por aquelas energias que eu estou emitindo, eles se aproximam de mim. E ao se aproximar de mim, de uma certa forma, eu crio um grupo de espíritos protetores ao meu redor. Então, quando eu for me conduzir para um lugar que talvez seja um ambiente que não seja tão salutar, tão positivo a ponto de causar boas impressões nas outras pessoas, lá eu vou estar protegido. Lá eu vou estar em condição de poder caminhar sobre as trevas ou sobre um lugar tenebroso e mesmo assim me sentir amparado. Agora, quando eu me conduzo de uma forma inadequada em relação às pessoas, em relação à minha forma de viver aqui na Terra, eu vou criar ao redor de mim o quê? Condições para que aqueles irmãos que se aproximam de mim são irmãos o quê? Não tão evoluídos. Então, de uma certa forma, esses irmãos vão formar como se fosse uma comunidade ao redor de cada um de nós. Então, o que acontece? As impressões negativas que eles tiverem, as impressões negativas que eu tiver, vão se somar e automaticamente a minha vida não vai estar equilibrada. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter problemas de ordem diversa, que vai desde problemas relacionados à maneira como eu lido com o outro, até problemas orgânicos. Como assim problemas orgânicos? Kardec, quando ele começou a estudar sobre essa questão física também, a espiritualidade falou o seguinte: esse corpo que nós temos, como já falamos, ele é um empréstimo que Deus nos dá. Ele foi moldado de acordo com as leis evolutivas que a Terra foi submetida durante todo esse processo geológico e biológico que teve durante esses milhares de milhões de anos. Então, quando esse corpo foi formado, a evolução fez com que nós desenvolvêssemos um cérebro maior, desenvolvêssemos estruturas no nosso corpo que cada vez mais nos desse condições de trabalhar com esse corpo. E a partir do momento que esse corpo foi adequado, o espírito humano começou a habitá-lo. E esse espírito humano, com seus pensamentos, começou a emitir suas vontades para onde? Para esse cérebro físico. E esse cérebro físico, ele trabalha com outros sistemas, entre eles o sistema hormonal, que quando ele dá esses comandos, o seu corpo ele começa a trabalhar de uma forma harmoniosa. E ao trabalhar de uma forma harmoniosa, o que vai acontecer? Você vai ter uma saúde física perfeita. Então você vai ter suas glândulas funcionando, seus pensamentos mandando os comandos para o sistema autônomo do corpo. Então você vai ter todas as funções vitais funcionando de maneira equilibrada. Porém, se é o pensamento que manda essas informações, que faz com que o nosso cérebro trabalhe junto de nosso corpo físico, se esses pensamentos forem desequilibrados, o que vai acontecer com nós? Esses comandos que vão vir de uma forma errada. Então, quando o cérebro começar a mandar informações a outras partes do corpo, ou o sistema hormonal começar a receber essas informações e os hormônios começam a agir de uma forma diferente daquela que deveria, o que vai acontecer? Algumas partes vão começar a falhar no nosso corpo, vai entrar em um certo desequilíbrio e nós vamos começar a desenvolver problemas orgânicos. Então, a nossa mente vai determinar o quê? O nosso estado de saúde física e ao mesmo tempo o estado de saúde mental. Então, se nós temos essa saúde física e essa saúde mental prejudicada, uma das formas de nós combatermos esse tipo de problema é mudando a nossa postura diante da vida. De que maneira nós podemos fazer isso? Primeiro, a reforma íntima começa quando nós reconhecemos que erramos. Segundo, todos nós, a partir do momento que nós reconhecemos isso e nós nos sentimos incapazes de mudar porque nós ainda não somos fracos, procurar aquele que pode nos ajudar. Quando nós já estamos dispostos a fazer isso, e encontramos lugares onde essa ajuda é oferecida, aí nós começamos a abrir espaço, porque toda uma míríade de seres espirituais
espirituais vêm em nosso auxílio. E nesse momento essa casa espírita presta isso a vocês. Quando nós temos esse corpo muitas vezes em desequilíbrio, significa que algo de nós está funcionando de uma forma como se fosse uma engrenagem que não está trabalhando em harmonia. Então alguma coisa está errada. Então quando nós entramos numa sala de passe, por exemplo, nós temos essas engrenagens falhando de alguma forma, e um médium vai lá junto com a espiritualidade dar um passe, significa como se a gente estivesse colocando vamos pensar assim, um olhinho naquela engrenagem. Então ela começa a funcionar um pouco melhor. Então naquele momento você está oferecendo um auxílio para que aquela parte orgânica possa também ser trabalhada. Porque não adianta a gente querer ter um equilíbrio mental se a parte física também não está bem. Você não pode exigir de uma pessoa que está doente, acamada, que ela tenha uma consciência, uma lucidez de uma pessoa saudável. Mesmo que ela tenha uma condição evolutiva boa, ainda assim esses incômodos causam nela um certo transtorno que não permite que ela, em todas as suas potencialidades, ela tenha esse equilíbrio. Então a casa, quando faz isso, e essa pessoa se dispõe a ter um trabalho como esse, ela já está se mostrando receptiva para aquele trabalho que seja realizado. Então, passou lá, tomou o passe e recebeu o auxílio. Esse irmão já está disposto ou já está querendo ajuda. Aí chega na hora, ouviu a palestra. Tem vários palestrantes que já vieram aqui e tiveram oportunidade de estar ouvindo, cada um falar de uma forma diferente sobre determinados assuntos, e começa a refletir sobre coisas que até então para você não fazia sentido. De uma certa forma parece que houve um clarão na sua mente e você começou a ter noção de algumas coisas que até então para você não tinha significado algum. Então naquele momento você se tornou mais receptivo ainda para que essa espiritualidade amiga ela conseguisse te acolher ou fazer você entender certos assuntos. Terminou, já está receptivo, já começou um tratamento numa sala, já conseguiu ficar mais receptivo aqui. E Jesus falava que nós temos que reconciliar com nossos irmãos enquanto estivermos caminhando junto dele. Então, muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes a gente tem inimizades que causamos, ou que as pessoas acabam, de uma certa forma, tendo por nós, e que não sabemos o motivo, mas acabamos por cultivá-la muitas vezes. É muito simples, a gente tem alguém que a gente não gosta, quando a gente está num lugar, a gente tiver a oportunidade de falar mal, a gente vai falar mal. Não é assim? Então, eu não gosto de tal pessoa. Não, mas eu também não gosto, a pessoa é uma sacana comigo, fez tal coisa. Isso é cultivar essa inimizade. E nós estamos emitindo energias mentais para essa pessoa, que causa nela também um desconforto, e ao mesmo tempo ela também devolve isso para nós. Então essas inimizades nós cultivamos dessa maneira. Só que quando a gente parte do mundo espiritual, se essas inimizades elas não são, de uma certa forma, resolvidas, elas permanecem. E aí vai acontecer um problema maior, por quê? Porque esses irmãos muitas vezes se sentem aviltados, no sentido de que nós fizemos mal para ele, agora ele se sente no direito de cobrar isso de nós. Então o fato de eu estar aqui, muitas vezes, quieto no meu canto, imaginando que a minha vida está tranquila, eu posso ter alguém do meu lado que quer se vingar de alguma forma por algo que eu fiz para ele que ficou mal resolvido no passado. Que pode ser tanto nessa vida como numa vida anterior. E nesse momento nós temos um estado que a gente chama de obsessão, que é uma ideia fixa. Se vocês olharem no dicionário, a palavra obsessão é uma ideia fixa. O que é uma ideia fixa? Aquele irmão pode estar com uma ideia fixa de se vingar de você por algo que você cometeu no passado. Agora, isso faz com que você também tenha um compromisso com ele. Então você tem que sentir que nesse momento você precisa também cortar os laços que muitas vezes te prende a esse irmão. Então muitas vezes quando uma pessoa chega num estado em que ela tem esses irmãos acompanhando, querendo causar algum transtorno, é onde a gente oferece o trabalho que é o intercâmbio mediúnico, que é o trabalho que nós temos aqui nessa salinha, que depois termina a palestra, as pessoas que foram orientadas a passar, vão estar passando. O que vai acontecer lá? Esses irmãos que acompanham os encarnados, a espiritualidade faz com que eles fiquem lá, e eles vão se aproximar dos médiuns, que vão dar para ele a oportunidade de falar por meio deles, e vai ter um outro médium que vai conversar com ele sobre o assunto que está incomodando. E esse espírito, quando chega, muitas vezes ele tem razão no que ele está falando. Ter razão não significa que está certo. Ele continuar com a ação que ele está tendo. Imagina
você está numa situação onde um irmão que está lá, ele está relatando, olha, eu tinha uma vida tranquila, tinha minha esposa, tinha meus filhos, e essa pessoa, não agora, mas numa vida anterior, junto de outros, veio até minha casa, violentou toda a minha família e me tirou a vida. Então, nesse momento, quando eu reencontro ele numa outra carne, numa outra